A primeira lição que eu aprendi tendo sido criado na roça é que toda tempestade chega ao fim e a gente decide se vai ficar chorando pelo estrago que ela causou ou se a gente vai limpar o estrago e seguir a nossa vida. É bem curioso estar falando isso há 2, 3 meses depois de tudo que se passou no Rio Grande do Sul. Como eu já disse em outros vídeos, eu fui criado no interior de Santa Catarina, numa cidade com menos de 4.000 habitantes. O sítio dos meus pais fica a 40 quilômetros do centro da cidade mais próxima. Eu estudei em escola rural boa parte da minha vida. Eu trabalhei com os colonos aqui no cultivo do tabaco, tirando lenha, desde que eu era moleque. E como todo mundo que trabalha com agricultura, a gente sempre esteve exposto aos perigos, entre muitas aspas, do que a natureza tinha a oferecer pra gente. Eu já vi deslizamentos de terra, árvores caindo em cima de rede elétrica, tempestades de granizo que acabaram com plantações inteiras, ventanias ou árvore caindo em cima de rancho e destruindo boa parte das coisas que o cara tinha, alguma falha em rancho ou estufa que fez toda a parte operacional do cara pegar fogo. E por mais que esse último que eu comentei ali não seja necessariamente causado por um fenômeno natural, é um estrago. É um estrago que muitas vezes a gente não espera que aconteça. A exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porém, sempre que acontecia alguma coisa desse tipo, os colonos eles eram bem objetivos. Ok, queimou, estragou. Espera a chuva acabar, deixa o fogo baixar, vai no lugar, vê o estrago que causou e aí arruma e continua. Porque é assim que a vida funciona. Isso fala muito sobre como a gente, o quanto a gente tende a se colocar como vítima e não sair do papel de vítima para muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Porque quando acontece alguma coisa relacionada a fenômeno da natureza, a gente não tem como controlar. Ponto. E ainda assim, cabe uma pequena reflexão. Porque se você vai morar num sítio, desmata um certo trecho, monta um galinheiro, de repente as suas galinhas começam a sumir e você descobre que tem um lagarto vindo comer as suas galinhas. De quem que é a culpa? Do lagarto que está comendo ou de você que construiu o galinheiro onde o lagarto morava antes? E eu entendo a gente se colocar como vítima porque realmente em várias situações da nossa vida nós somos vítimas de pessoas com má índole, de circunstância que a gente não pode controlar, mas quando a gente se coloca num papel de vítima sempre, contando uma história triste, esperando ganhar a atenção de outras pessoas e que apareça um príncipe encantado no cavalo branco que vá salvar a gente, ou o político sobrevoando com um helicóptero olhando aquilo tudo que vai descer e dar algum dinheiro, a gente está abdicando mão do nosso papel enquanto sujeito agente de fazer alguma coisa diferente para nós. E isso não vale só para um rancho onde uma árvore caiu em cima. Porque mesmo a árvore que caiu em cima do rancho vira lenha para o fogão ou para a estufa. Então, por mais que aconteçam essas circunstâncias que a gente não pode controlar, a gente decide se a gente vai ficar chorando as pitangas, se fazendo de coitado, ou se a gente vai dar um jeito de continuar. E para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Júnior, o seu irmão barbado aqui da internet, e essas são 6 lições que eu aprendi tendo sido criado na roça. E a segunda lição que eu carrego comigo é que você não perde nada da sua vida se você acordar cedo. Meus pais sempre tiveram criação no sítio. A gente sempre teve ali as nossas 10 ou 12 cabeças de gado, as nossas dúzias de porcos, galinhas para tratar logo cedo, peixes nas lagoas. E para a gente fazer tudo isso, existiam horários bem estabelecidos. Eu levantava todo dia às 6h30 da manhã. A primeira missão do dia era tratar os porcos, depois tirar o leite, jogar milho no terreiro e soltar as galinhas. E aí, por fim, eu ia jogar a ração dos peixes. Passaram-se alguns anos e eu comecei a trabalhar com os colonos por aqui. Eu passei a estudar de noite e aí eu levantava às 5h30 da manhã, chegava no rancho do colono mais 15 para as 7, 10 para as 7 da manhã, porque eu prefiro chegar cedo em um lugar do que chegar depois do horário. Trabalhava com ele o dia inteiro, parava às 5h15, 5h30, tomava um banho para pegar o ônibus do colégio às 6h20 e estudava até 10h30. Chegava em casa 11, 11h15 da noite, tomava um banho e ia dormir para no outro dia começar tudo de volta. E eu comecei a estudar no primeiro ano do ensino médio aos 14 anos de idade e essa rotina minha se manteve por boa parte do meu ensino médio. Corta a cena para hoje e eu vou dormir toda noite por volta das 11, 11h30 e eu acordo todo dia às 6 da manhã para tomar o meu café e sair trabalhar às 10 para as 7.
Trabalhando como professor, eu trabalho literalmente os 3 períodos do dia, da primeira aula da manhã às 7h30 até a última aula da noite, às 10. Meu dia acaba rendendo horrores. A minha manhã se torna longa e muito produtiva. A minha tarde nem tanto, porque eu tenho meu período de academia, mas a minha noite também, ela tem um rendimento muito acima do normal. Fazer isso 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, cria na gente um senso de disciplina. O nosso próprio corpo entende essa sensação de rotina, por mais que ela pareça cansativa, é ela que faz a gente ter noção de progresso, que faz a gente ter noção do ponto que nós saímos e do quanto a gente evoluiu. Principalmente após 6 meses, 1 ano dentro dessa rotina, quando a gente olha pra trás e fala, porra, eu fiz coisa pra caralho nesse meio tempo. O que rouba da gente essa sensação de progresso, muitas vezes, é o nosso smartphone, é o tempo que a gente passa submerso no Instagram ou no TikTok, é o tempo que a gente joga fora conversando com pessoas no WhatsApp ou no Instagram, e que faz a gente não perceber que, no fim das contas, todos nós temos as mesmas 24 horas do dia. A única coisa que define em que uma pessoa será mais produtiva do que a outra é na forma como ela organiza seu tempo e, principalmente, na prioridade que ela determina para cada momento do seu dia. Se ela sabe que ela tem um período para estudar, ela afasta qualquer possível distração e ela concentra seus esforços no estudo. Se ela sabe que ela tem que passar um período de qualidade com o seu companheiro, ela abandona qualquer possível distração e se concentra naquilo que está à frente dela. Mas principalmente, sabe como que você tem essa noção e como que você faz o seu dia ser mais longo para você definir esse tempo? Se você acordar um pouquinho mais cedo. Parece muito difícil, certo? Mas se você sabe que você tem que acordar cedo e você tem um senso de responsabilidade, sempre te dizendo quais os seus horários e o que você tem que fazer, as coisas se tornam muito mais simples para você encarar, a não ser que você queira se fazer de vítima. A terceira lição que eu aprendi tendo sido criado no meio do mato é que os dias difíceis preparam a gente para dias mais fáceis. Eu tive esse insight no início de 2022, quando eu passei por um momento muito sui generis da minha vida, onde eu trabalhava em uma escola de idiomas e era começo do ano ali, e em janeiro, fevereiro, por aqui, a gente tem uma temperatura de 35 graus na sombra às 7 da manhã. O dia clareia às 5 e o sol se põe às 8 horas da noite. Então isso dá uma percepção de tempo diferente pra gente. E eu me lembro que no início desse 2022, enquanto eu tava almoçando nesse colégio de idiomas que eu tava, eu olhei pra janela, as ondas de calor se refletindo do asfalto, nenhuma nuvem no céu, e me correu pela mente a seguinte frase: porra, cara, até 3 anos atrás, a 1 hora dessas você estaria correndo pra lá e pra cá na roça, queimando no sol pra puxar fumo, carregar fumo do colhedor pra carreta do trator, velho. Você tem noção disso? E eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção de que por anos da minha vida eu tive em uma situação insalubre, entre muitas aspas. Pra mim não era insalubre porque eu queria estar ali, eu tava ganhando dinheiro por isso. E que foi graças àquilo que eu consegui criar uma resistência para fazer o que na época eu fazia, que era ir trabalhar e voltar a pé. Eu fazia mais ou menos uns 15 quilômetros de caminhada, de manhã às 9 da manhã e de noite às 8 da noite, sem protetor solar, com a minha mochila nas costas, uma regata bermuda e o fone de ouvido torando Bruce Springsteen no talo. E aí, eu passei anos da minha vida estudando, queimando a minha cabeça, para finalmente eu ter a oportunidade de estar trabalhando em um local com um ar-condicionado, numa sala fechada, sem mais precisar queimar o meu couro no sol. Isso é um exemplo básico, rasteiro, e eu não sou melhor do que ninguém por ter estudado e ter saído da roça e morar numa cidade grande, não. Eu não acho que isso deva ser uma medida de progresso, uma medida de sucesso. Mas se eu não tivesse me exposto àquelas situações, muito provavelmente eu não teria a força de vontade que eu tenho para correr atrás de fazer as coisas que eu faço atualmente. E se por algum acaso você está assistindo esse vídeo, guri, você pode ficar suave. Porque cada coisa que está sendo uma dificuldade, que está te forjando agora, daqui a 3, 4 anos você vai olhar e você vai falar: porra, já passei por coisa pior, isso aqui não é nada. Porque normalmente é assim que a coisa funciona. As coisas difíceis que a gente passa agora, daqui a um tempo, você vai olhar e vai falar: já fiz antes, não faz diferença nenhuma. Porque são as coisas difíceis que fazem a gente criar uma casca um pouco mais dura de ser quebrada, que faz a gente aguentar a cacetada de cobrança, de demandas, de exigências e a pressão que o mundo, que os seus relacionamentos, que o seu emprego, que os seus estudos vão colocar em cima de você. Porque a vida não vai ser sempre
na casa dos seus pais, ou tendo alguém por trás para te acolher e te acudir. Muitas vezes você vai ter que se virar sozinho. E é importante que você tenha noção disso, e é importante que você saiba como lidar com você mesmo. Mas não se esqueça, os dias difíceis preparam a gente para dias mais fáceis. E eles só se tornam fáceis porque a gente passou pelo difícil. Próxima coisa que eu aprendi tendo sido criado na roça, e que vai parecer óbvio, é que você não precisa da internet para você ser feliz, garoto. Ontem, quando da gravação desse vídeo, eu levei minha senhora para fazer um pequeno tour pela comunidade que eu cresci. E eu levei ela em 2 locais bem específicos. Ambos esses locais que nós fomos não tinha contato nenhum com a internet. E ter visto ela sentada na beira do rio nas pedras, olhando a água passando, se olhando na câmera frontal do celular, ou tirando algumas fotos, enquanto eu tava com meu sobrinho jogando pedra na água para fazer barulho para ver o garoto dando risada, me mostrou que ainda existem locais e ainda existem momentos onde a internet vai só atrapalhar. Que graça teria eu estar com a internet sentado num lugar daquele se eu não estaria prestando atenção na água passando? Que graça seria eu ter internet aqui onde eu tô gravando se eu não poderia ouvir a cachoeira e a água caindo que tem aqui perto de onde eu tô gravando? A chave para a felicidade muitas vezes está em você desligar o seu celular. Se o seu problema termina quando você desliga o seu telefone, você realmente tem um problema? Eu consigo entender que para você conhecer pessoas é muito mais fácil, para você estudar é uma puta mão na roda, mas assim, a minha agenda ainda me salva pra caramba quando eu tenho que estudar. E normalmente, para eu estudar com êxito, eu desligo o celular e o notebook e qualquer barulho à minha volta. O celular é muito bom para você conhecer pessoas. Só que as pessoas mais bacanas que eu conheci esse ano estão no meu círculo de convivência nas escolas que eu trabalho. Todas essas coisas que são relacionadas à interação humana no X1, elas só fazem sentido quando você não tem a internet no meio para estragar. Porque por mais que inteligência artificial generativa seja algo que esteja aí para ficar, por mais que o ChatGPT ajude muito você a fazer um trabalho escolar, ele nunca vai superar o trabalho humano, o fino trato humano de saber identificar o nervosismo na voz de uma pessoa, de saber identificar o tom de sarcasmo ou de felicidade no olhar de alguém. E principalmente, se ao desligar o celular o seu problema acabar, o seu problema nunca foi real. E a última coisa que eu aprendi tendo sido criado na roça, e essa é mais um bônus do que qualquer coisa, é o quanto isso pode ser uma boa fonte de histórias e conversa. Eu poderia falar muito mais em vídeo sobre tudo que eu já vivi no sítio desde criança, mas não precisa disso, porque eu acho que o importante é ter essa perspectiva, morando hoje em dia em cidades maiores e convivendo com pessoas que muitas vezes não tiveram contato com isso. Muitas vezes eu já ouvi muitos alunos contando histórias deles indo em sítio de avós e retratando que alguma coisa que os avós faziam era uma coisa que eu fazia. Eu tenho 25 anos, eu já ajudei a matar porco. Na realidade eu sei matar e limpar um porco inteiro. Eu já ajudei com gado. Eu já vi o processo de fabricação de cachaça artesanal. E a minha época de solteiro, quando eu conhecia alguma garota ou quando eu ia conhecer a família deles, eu sempre tive um problema, que era a questão de me vestir. Eu sempre gostei de me vestir relativamente bem, de uma forma que me fizesse sentir bem e que eu não parecesse um mendigo. O único problema é que para a grande maioria das pessoas eu parecia um gloriosíssimo playboy. E essa impressão de playboy, ela ia pelo ralo quando eu falava sobre matar um porco. Quando alguém estava com alguma dificuldade envolvendo um fogão a lenha e eu conseguia, sei lá, acender o fogo. Quando alguém estava com um problema na plantação de milho e eu dava uma ideia de um veneno específico que podia ajudar. Porque se tem uma coisa que a maioria das pessoas não esperam quando vê um cara com uma barba desse tamanho, é que ele já carregou muitas toras de eucalipto no ombro para cortar e fazer lenha para estufa. Mas e você? Você tem contato com roça? Você já passou períodos em sítio? Você mora em sítio hoje em dia? Como é a sua experiência com esse assunto? Deixa aqui nos comentários, considere apertar o botão de gostei e de se inscrever aqui no canal. Considere também apertar no botão de hypar para esse vídeo aparecer para mais pessoas aqui no YouTube e fazer uma doação na chave Pix que está aparecendo aqui para me ajudar com os custos de manutenção do canal, com edição, gravação, equipamentos e tudo mais. Meu nome é Cláudio Júnior, o seu irmão barbado, e a todos vocês, muito obrigado pela sua atenção.